Você já se sentiu perdida quando você vai apresentar o seu trabalho de personal organizer? Quando uma pessoa pergunta pra você assim, o que que você faz? Você fala, eu sou personal organizer. E a pessoa, não, tá, calma, mas o que que faz uma personal organizer? Já se sentiu perdida nisso? O teu problema é o posicionamento, a forma como você se apresenta, a forma como você mostra para o mercado, não só nas redes sociais, mas quando você encontra alguma pessoa na rua e vai falar sobre a sua profissão. E é isso que a gente vai resolver hoje aqui nesse vídeo, beleza? Eu tenho algumas POs aqui que elas postam e no fundo, não conseguem se comunicar, não conseguem ser clara para as outras pessoas o que que ela faz, o que que ela entrega, como que ela faz, como que ela entrega. Tem PO que posta e ninguém entende o seu diferencial. Ninguém consegue, ela não consegue se fazer entender. Tipo, ela fala que é personal organizer, mas ela acaba sendo mais uma na multidão. Ela não tem um diferencial. O posicionamento dela tá falho. Eu vejo muitas POs que fazem seus cursos, têm talento, têm técnica, sabe fazer a organização, mas na hora de comunicar e se posicionar, deixa muito a desejar. E aí vira mais uma, né? Como a gente fala sempre, ela é só mais uma PO ali no meio daquela multidão toda. Se a gente parar para pensar, olha só, por que que a Fernanda se destaca? Porque ela tem o método Hugh. Ela se posiciona com o método Hugh. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por que que a Carol Rosa se destaca? Por que que a Paula Furlan se destacam? Porque essas duas, elas, ó, mercado de luxo, totalmente mercado de luxo, atendimento presencial, e elas ainda não trabalham nisso. E tem as outras POs que não conseguem, ficam travadas. Método Maricondo, ela se destaca pelo método Maricondo. Ela tem um diferencial, ela sabe se posicionar, ela tem ali o que ela fala certinho para se posicionar. E é isso, você tem que ter uma frase, tem que pensar qual o seu método. É o método simples de organização? Ok, mas espera aí, o que que você defende? Que organização é saúde mental? Bate nessa tecla e se posiciona com isso, juntando talvez psicologia com organização e traz isso para o seu diferencial. Ah, não, eu sou da classe que eu vou resgatar todas as empregadas domésticas, eu vou dar valor para o trabalho doméstico, eu vou falar sobre economia do cuidado, que eu vou valorizar esse trabalho do lar. A dona de casa que cuida da casa, que organiza a casa, é uma dona de casa que precisa ser valorizada. E aí você traz essa ideia para você e se posiciona com isso. Existem várias formas de você se posicionar em cima disso. Tentem encontrar o seu diferencial, aquilo que te move, aquilo que te sustenta dentro da profissão ali. Isso é legal pra caramba. Eu conversando esses dias com uma personal organizer, ela tava falando assim, pô, Johnny, eu vi que você postou isso aí de organização de luxo, o closet dos sonhos ali, que toda PO queria. Eu confesso que eu não gostaria de organizar um closet desse. Eu acho que a organização é para todo mundo, a organização é para dona de casa comum, a organização. Falei, legal, coloca isso nas suas redes sociais para as pessoas entenderem que você pensa assim e esse vai ser o seu diferencial. E é isso. Se você acredita que a organização é para todo mundo, você tem que colocar dentro do seu conteúdo e criar uma frase de apresentação. Olha, eu acredito que a organização é para todo mundo, então toda dona de casa tem direito a ser impactada e aprender sobre a organização. E aí você vai falando isso é posicionamento também. E existem várias técnicas de brand persona, né, que é marketing pessoal, que você pode aplicar. Mas a gente vai falar sobre esse brand persona depois. Vamos voltar aqui no vídeo para a gente continuar falando sobre posicionamento. Um dos posicionamentos é isso, você pensar ali qual é o seu diferencial, isso vai dar super certo, beleza? Eu vou falar aqui agora para vocês 3 pilares para você anotar. E ó, anota isso aí, pega esse vídeo como aula mesmo. Eu sempre dou aula aqui, né? Tipo aula mesmo, mas vamos lá. Pega esse vídeo, anota aí os 3 pilares que você precisa colocar clareza aí na sua cabeça. O que você faz, para quem você faz e por que comprariam de você. Anota aí esses 3 pilares. O que você faz, para quem você faz e por que comprariam de você. Anota aí os 3 que a gente vai buscar respostas para esses 3 aqui. Beleza? Isso vai ajudar você a ter clareza com seu posicionamento. Essa aula vai, nossa, esse vídeo, né, na verdade vai te ajudar muito, muito, muito. Anotou isso aí? Pegou caneta, papel, anotou? Dá uma pausazinha no vídeo e volta aqui e vamos falar sobre esses 3 pilares aí que vai te ajudar bastante agora. O que você faz? Quando perguntam isso para você, você responde, eu sou o personal organizer. A maioria das POs respondem isso, né? O que você faz? Eu sou o personal organizer. Você sabia que tá errado você responder desse jeito? Porque você tem que falar de uma forma com que a pessoa entenda. Se é uma pessoa que não é do mercado de organização, não é uma pessoa que talvez não está comum para ela essa palavra, você coloca dentro da cabeça dela uma dificuldade enorme para ela te entender. E aí você tem que pensar por outros caminhos. E um dos grandes caminhos, um ótimo caminho é pensar assim, ó, responder essa pergunta de o que você faz
de uma forma diferente. Quando você responde para ela, sou personal organizer, isso não diz nada sobre você. Concorda comigo? Não diz nada sobre você. Mas quando você responde para ela, sua linha de trabalho, seu estilo, seu foco e a sua promessa, isso facilita muito o entendimento na cabeça dela. Vamos para um exemplo prático aqui. Eu organizo casas de família que não tem tempo para arrumar. Olha só que legal. E a palavra é arrumar mesmo. A gente no mercado de organização fala assim: ah, não, PO não fala arrumar, fala organizar. Pelo contrário, você fala arrumar porque você tem que fazer entender a outra pessoa do outro lado. Não tem problema nenhum. Sabe qual é o segredo mesmo que é legal? É encontrar o seu jeito de se comunicar, encontrar o seu jeito que vai dar certo. O mentor, ele te fala, ó, faz assim, assado, é legal e tal. Aí você vai lá e testa. Não deu certo? Pera aí que agora eu vou começar a falar arrumar. Sabe por quê? Porque eu tô falando organizar, ninguém tá entendendo nada. E aí entra aquele, né, velho ditado. Por que que a gente tem que seguir as regras do mercado? Por quê? É legal você ouvir, é legal você aplicar e é legal você testar. E aí, se não tá dando certo, o seu público-alvo são donas de casa mesmo, donas de casa que arruma a casa, você vai falar desse jeito. Ó. Eu organizo casas de donas de casa que não tem tempo para arrumar. Por quê? Você organiza e a dona de casa arruma. Elas arrumam, você organiza. Então você se posiciona. Eu organizo. Casas de donas de casa que não tem tempo para arrumar. E aí isso entra na cabeça dela mais fácil. É diferente de para organizar. E aí, cara, ela tá tentando se organizar, ela não consegue se organizar. Você tem que testar o que que tá dando certo para você, e o que que não tá dando certo. Organizar pode dar certo. Arrumar pode dar certo também. Encontra aí o seu jeitinho na comunicação. Esse é só um exemplo de quando a pessoa te perguntar: oi, tudo bem? O que que você faz? Sou personal organizer. Eu organizo casa de donas de casa que não tem tempo para organizar. Olha o nome dona de casa entrando ali, ó. E a gente vai responder essas perguntas depois de para quem é o meu trabalho. Você entende isso, né? Você cria conteúdo, você está ensinando conteúdo nas suas redes sociais, então você está ensinando donas de casa a se organizar. Oi, tudo bem? O que que você faz? Eu transformo closets com métodos práticos para facilitar o seu dia a dia. Viu como é diferente? Como você se posiciona? Como você sabe exatamente o que você faz? Você transforma closet com técnica, com método para facilitar o dia a dia de quem está precisando daquele closet organizado. É diferente do que você simplesmente falar, eu sou personal organizer. Vamos para outro exemplo aqui. Eu ajudo mulheres que se sentem sobrecarregadas a recuperarem o controle da sua vida. Olha que legal. Eu ajudo mulheres que se sentem sobrecarregadas a controlar o controle da sua vida. Olha que bacana isso. Tá, você está explicando exatamente o que você faz. Lembrando que você pode até colocar, eu sou o personal organizer, que ajudo, parará, parará, parará. Isso facilita na hora da sua identificação. Você tem que ter isso na ponta da língua. Se você muda essa apresentação toda vez que você vai apresentar, tá errado, tá complicando. Você tem que ter isso na ponta da língua, tem que estar já impregnado em você como se fosse uma história que você fica repetindo, repetindo, repetindo e contando a mesma história sempre para todo mundo. O pilar 2 é para quem você faz, tem que ter clareza. É dona de casa? É mãe sobrecarregada? Você tem que ter clareza com isso e isso a comunicação ela é diferente para cada pontinho que você está trabalhando aí dentro do seu Instagram, dentro da sua comunicação. Cada pontinho a comunicação muda, você tem que ter clareza disso para reforçar esse posicionamento e não ser mais uma, não querer atender todo mundo. E quando você quer atender todo mundo, você confunde mais a cabeça de quem está ali te assistindo. Vamos para os exemplos aqui, só para você ver. Quem é o seu público? Quem você atende de verdade? Mulheres sobrecarregadas? Mães com dificuldade na rotina? Pessoas com excesso de objetos? Mudança, closet, cozinha? Idosos, minimalismo, luxo? Você tem que entender isso certinho. Quem é que você atende? Ah, eu atendo todo mundo, então você não atende ninguém. Você tem que entender quem é que eu atendo. Ai, Johnny, mas até hoje eu não tive nenhum cliente. Tenta os primeiros clientes, você vai entendendo ali. Peraí, eu acho que a minha linha de clientes é isso aqui. Peraí, eu já atendi cliente de luxo, eu já atendi cliente dona de casa, eu já atendi pessoas que têm muita coisa dentro de casa, os acumuladores. Peraí, para onde que eu vou aqui? Eu posso falar mais para esse tipo de gente porque eu estou tendo experiência nesse tipo de organização? Sim, você pode pensar nisso aí, vai ajustando. Se você está no começo, se você não está no começo, você tem que entender, escolher um posicionamento para você. Dentro desse monte de gente que tem aí, onde você se posiciona.
Porque se você se posicionar para tudo, você confunde a cabeça de quem vai te contratar. Escuta o que eu tô te falando. As pessoas não entendem muito bem o que que você faz quando você fala para todo mundo. Uma hora você tá falando de limpeza de boxe de banheiro, eu vou sempre citar isso aqui. Outra hora você tá falando de padronização de cabides, e aí outra hora você tá falando de delegar a organização da casa. Para quem você tá falando? Limpeza de boxe do banheiro talvez é para uma empregada doméstica, a pessoa que está limpando o boxe ali. Padronização dos cabides ali, você está falando diretamente talvez com uma personal organizer, porque esse termo de padronização de cabides é diretamente para uma personal organizer. Delegar a rotina da organização. Você está falando com aquela pessoa que vai te contratar, que é aquela casa que vai pagar para te contratar, porque ela já é ocupada, ela delega muita coisa na vida dela, ela delega a faxina, ela delega a empregada, ela delega o motorista, ela quer delegar, ela vai delegar, é importante para ela delegar a organização da casa dela e que você treine a empregada dela para manter organizado. Então, você entende que essas comunicações são para várias pessoas diferentes e você, quando fala para todas essas pessoas, talvez você fica com dificuldade para vender. Talvez você não está vendendo exatamente isso. Você não está vendendo porque você está falando vários assuntos ali dentro do seu Instagram para várias pessoas diferentes e essas pessoas não estão chegando até você. E outro ponto, olha no teu Instagram os 9 últimos posts, os 12 últimos posts. O que você colocou ali? Presta atenção se você está falando diretamente para a dona de casa. Você está ensinando organização? Está ensinando dobra? Você está dando dicas de rotina de organização do dia a dia? Você está falando com a dona de casa que organiza a sua própria casa. E talvez você está tentando vender a sua organização residencial para você ir lá na casa da pessoa organizar. Gente, você está falando com uma pessoa querendo vender para outra. Você está falando com uma pessoa querendo vender para outra. Então, dentro desse pilar aí de com quem eu falo, se você não tem clareza, vai atrapalhar nas suas vendas. Atrapalha totalmente nas suas vendas. Para pensar nisso. Quando você tem clareza para quem você vende, quem é o teu público, quem você atende ali, quem é a pessoa que compra, olha como a frase muda. Eu ajudo mães que trabalham fora a terem uma casa funcional mesmo sem tempo. É diferente. Entra no ouvido da mãe que trabalha fora, que está sobrecarregada de tempo, fala: eu preciso dessa mulher na minha vida. Isso funciona. Eu sou o especialista em closet de alto padrão. Imagina que você fez o curso da Paula Furlan e aí você pode sair falando para todo mundo: olha só, gente, eu fiz o curso, eu sou o especialista em closet de alto padrão, eu estou organizando o closet de alto padrão. Mas você tem que mostrar isso no seu Instagram, você tem que mostrar as fotos dos closets de alto padrão, você tem que mostrar aqueles closets de alto padrão ali dentro do seu Instagram. Isso funciona e você se posiciona, se é esse mesmo nicho que você quer. Viu como faz diferença? Viu como faz diferença quando você tem clareza, começa a ter clareza daquilo que você quer? Isso é posicionamento. Isso é posicionamento. Anota aí, vai anotando aí, depois você escolhe o que você quer, depois você vai vendo como que você pode falar isso, vai anotando aí. Vamos para o pilar 3, tá? Vamos lá. Por que comprariam de você? Você já se fez essa pergunta? É aqui que você constrói a sua autoridade e o seu diferencial. Quando você responde essa pergunta, você tem a resposta de qual é o meu diferencial. Porque quando você tem clareza por que as pessoas comprariam de você, você entende exatamente o seu posicionamento e o seu diferencial. E elas começam a entender isso também. Por que comprariam de mim? Por que vocês comprariam de mim? Por que as pessoas comprariam de vocês? Isso facilita ali no momento da sua apresentação e do seu posicionamento. É o seu método? É a sua abordagem? É o seu resultado? Sua experiência? Seu processo único? Tudo isso você deve pensar aí. Sua energia? Seu porquê? Faz uma pergunta para você aí agora. O que você entrega que ninguém entrega igual a você? Pensa comigo. Eu falo muito sobre deixar na casa de um cliente porque você contorna uma objeção. Uma das maiores objeções do cliente é: será que vai manter organizado? Essa é uma das maiores objeções das pessoas que vão te contratar. E aí eu falo muito sobre deixar um QR Code dentro da gaveta com a sua logo. Quando a pessoa escanear, vai aparecer o vídeo ou a foto daquela gaveta de como ela fica organizada. E a empregada doméstica dela vai deixar aquilo totalmente organizado do jeito que estava. Não é bem assim, mas a ideia é que seja assim. O que você tem de diferencial que você deixa na casa da cliente para que ela lembre de você depois, para que ela crie confiança em você? Qual é? O que você tem aí que quase ninguém está fazendo e você está fazendo? Tem uma PO que ela criou uns kits de organização dela que é bem legal. Ela entrega isso para o cliente, isso é legal pra caramba. Poucas POs fazem isso ou quase nenhum, e ela encontrou esses diferenciais. Você tem que se perguntar o que eu faço e tem que comunicar isso.
E aí na comunicação é simples, é falar assim, olha só, às vezes você está aí pensando, será que eu vou conseguir manter organizado? E é simples, olha, aqui na nossa empresa de Personal Organize, a gente tem isso aqui, um QR Code que a gente filma o processo de organização da sua casa e coloca lá dentro da gaveta um exemplo, né? Eu vou organizar a sua gaveta de peças íntimas. E a sua empregada vai ter dificuldade para manter aquilo organizado. Olha só a diferença que eu estou falando, ó. Eu vou organizar a sua gaveta de peças íntimas e a sua empregada vai ter dificuldade de deixar isso organizado. Na casa de uma pessoa que de alto padrão, que tem empregada, que a empregada é que vai manter organizado, ela vai entender essa comunicação. E aí você fala, a gente deixa um QR Codezinho lá que ela vai escanear e vai aparecer para ela um vídeo ou um formulário, ou uma foto que é exatamente como a gaveta estava quando eu fiz como profissional e ela vai deixar desse jeito. Olha que sensacional. Isso é um diferencial. Outra pergunta que você pode contar e falar para as pessoas é como que é a sua experiência do início ao fim? Qual é a experiência que a cliente vai ter desde o momento que te contrata até o momento da entrega do closet? Você tem que treinar aí essa historinha, essa narrativa. Você tem que treinar como que você fala, olha, a sua experiência vai ser assim, 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 assado. Depois disso tudo que você fizer tudo isso, o que você precisa fazer é só indicar o meu trabalho que vai ser excelente que eu vou te entregar. Olha que legal. Você tem que ter isso aí certinho para ela falar isso para as amigas e você já entra na cabeça dela dessa forma. Isso ajuda pra caramba, facilita a sua vida, facilita a sua apresentação. Por que que a sua cliente ficaria tranquila em te contratar? Vamos para os exemplos práticos aqui, ó. Na ponta da língua, a frase, como que ela ficaria? A minha organização tem foco em manter organizado e não somente arrumar para voltar toda a bagunça depois. Essa é uma frase que, se você bater nela sempre, as pessoas vão entender que você é uma pessoa que organiza e a dona da casa consegue manter organizado. É o seu posicionamento. Tem que pensar nisso aí. Eu entrego um plano de continuidade pós a organização. Se você coloca isso na sua frase, ela vai entender que você vai acompanhar ela pós a organização. Que você não vai deixar ela na mão. Não é só organizar e virar as costas e ir embora. Não, você acompanha, você volta lá, você, sabe, você está ali ó, fidelizando a cliente. Isso é muito legal. Você deixar ela segura de que você vai estar do lado dela, acompanhando ela, não somente naquele momento da organização, mas na pós-organização, você vai estar junto com ela também. Isso é legal pra caramba. Ela pode entrar em contato com você via WhatsApp no momento em que ela quiser. Ela pode te ligar, ela pode te chamar para ir na casa dela tomar um cafezinho, vocês viram amigos. Gente, tem PO que vira amiga da cliente. Me conta aqui embaixo, tu é amiga das suas clientes? Tem PO que vira amiga das clientes. Isso é legal, isso é lindo de ver. Toma café, prepara aquela mesa linda. Isso é muito gostoso. Eu conheço várias POs que são amigas de clientes. Viraram amigas mesmo. Volta lá, troca uma ideia, tem dicas. Trabalha e ainda recebe para ir lá fazer a organização. Olha que legal. Você tem uma amiga legal, numa casa legal, come legal e ainda recebe para ir lá fazer a organização. Tem muita PO assim, cara. É legal pra caramba. É a vida que a PO quer, né? Alcançar, né? Paz, vou lá, faço meu trabalho, tá tudo bem e ainda ganhei uma amiga pra vida. Isso é legal pra caramba. Uma outra frase legal, ó. Porque eu cuido da casa como se fosse a minha. Cara, se você consegue se comunicar com a sua cliente, ela entende que você é a solução dela. Ela entende que você é a solução para aquele problema dela. Ela percebe isso. Ela fala, eu preciso dessa mulher na minha vida. Ela cuida da minha casa como se fosse a dela, eu preciso dela na minha vida. Isso é legal pra caramba. Funciona, tá? Funciona. Porque eu não vendo organização, eu vendo paz. Olha aqui como entra no ouvido legal. Quem não tá precisando de paz hoje em dia? Gente, eu quero é paz, eu quero tranquilidade. E você começa a trocar essas palavras aí para chegar no ouvido da outra pessoa falando, cara, o que que realmente ela quer? Você sabe o que que a sua cliente quer? Cara, você sabe o que que a sua cliente quer? Se ela quer paz, se ela quer paz ou tranquilidade, é quase a mesma coisa falada de forma diferente, ou é a mesma coisa falada de forma diferente. Ela quer paz ou ela quer tranquilidade? Você tem que ter isso aí em mente, conhecer o seu público, ter contato com essa galera. E sabe onde é que você percebe isso? Você tem que ter um olhar investigativo. Quando você está fazendo a organização na casa da cliente, presta atenção como que ela fala. Ela vai abrir a organização, vai falar assim: nossa, que paz. Nossa, traz uma tranquilidade, né? Ela vai falar dessa forma. E aí, essa palavra dela, você traz para sua comunicação. Olha, essa organização te traz uma paz enorme, uma tranquilidade enorme. Isso, aí sim você começa a se conectar. Tem uma PO do mercado que ela vem falando assim: ai, John, eu vou te contratar, mas eu quero te contratar para você fazer uma coisa aqui na minha comunicação, que é fazer eu ter
conexão com os meus clientes. Eu vi que você tem uma conexão muito grande com as POs. Você consegue falar que parece que você está na nossa casa. Esses dias eu estava aqui na mentoria, eu falei para a pessoa, olha, sabe aquela pia que está aí na sua casa cheia de louça suja, que são, ó, 10 horas da noite agora, a gente está aqui na mentoria e a pia da sua casa está cheia de louça suja? Eu sei que você tem uma rotina corrida, não sei o quê. Aí depois ela mandou uma mensagem no meu WhatsApp falando assim, tu tá aqui em casa? Tu colocou uma câmera aqui em casa? Não é a primeira vez que você fala sobre alguma rotina, alguma coisa de rotina que está acontecendo aqui em casa. Você está aqui em casa e aí as pessoas percebem essa comunicação, essa conexão e elas falam assim, cara, eu preciso contratar essa pessoa. Parece que ele está aqui dentro de casa. E é exatamente isso que você tem que ter aí. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que não é muito difícil. O negócio é que você tem que ser observadora. Você tem que estar na casa da cliente observando, ouvindo. O ouvido tem que estar sempre atento. O que ela fala, o que ela faz, como que ela se comunica, qual é o comportamento dela, como que é a rotina da casa dela. Quando você chega, ela tem empregada que a louça tá suja ou a louça não tá suja, as coisas estão fora do lugar ou estão no lugar. Você tem que prestar atenção nisso, sabe por quê? Porque é essa visão que você tem que você vai trazer para sua comunicação. E é assim que você encontra o seu jeitinho de se comunicar. É assim que você se conecta, você está indo no mais profundo da pesquisa de identificação ali, que a gente fala de pesquisa de empatia, que é se colocar no lugar daquela pessoa que vai te contratar. Você está indo no mais profundo daquela pesquisa. Então, isso é legal pra caramba. Tenham os olhos e ouvidos atentos quando você está na rua, quando você está dentro da casa da sua cliente. Isso faz você vender. Essa comunicação faz o seu diferencial para vender. O seu cliente não compra o que você faz, ele compra o que você faz acontecer aí na vida dele. O que você faz acontecer na vida do seu cliente? Eu não estou falando, é transformação, a gente transforma a vida do cliente. Não. Você tem que entender isso, você tem que falar assim, olha só, eu organizo a sua casa como se ela fosse a minha e eu não deixo a bagunça voltar para sua casa. Você vai ver que tem solução. Um outro exemplo bem legal que eu gosto, né? Quer organizar rápido? Contrate uma personal organizer, uma especialista em organização, uma dona de casa que leva paz para sua vida. Ou uma dona de casa, ou uma personal organizer que leva paz para sua vida. Agora, quer demorar a organizar? Continua aí tentando, 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 a bagunça voltando, você tenta, 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 e já parou para imaginar o tanto de tempo que você está perdendo tentando se organizar e não consegue? Isso é um conteúdo legal, porque a maioria das pessoas que estão tentando se organizar não estão conseguindo. A maioria das pessoas que estão tentando de forma profissional, com uma metodologia, identificação, descarte, tudo no lugar e voltar para o lugar e criar esse hábito dessa organização, pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso. Nem a própria PO consegue. Tem muita PO aí que não está conseguindo. Então, não é fácil, não é simples. Mas quando você se posiciona, tudo fica mais fácil. E se você quer realmente organizar tudo isso aqui, tá aberta as inscrições para a mentoria Rumo Certo. É a mentoria individual, onde eu vou pegar na sua mão, nós juntos, eu e você, trabalhar seu posicionamento, trabalhar seus serviços, o que que você oferece, estruturar isso no decorrer de um ano, são 12 meses. Ó, por valor de Black Friday. Se inscreve no link aqui embaixo, é um formulário que você vai preencher e eu mesmo vou entrar em contato com você, conversar com você para entender se é o seu momento ou não ter essa mentoria comigo individual ali, ou se você tem que trabalhar um pouco mais algumas coisas antes de entrar para essa mentoria e eu mesmo vou conversar com você. Se inscreve aqui embaixo que tá em precinho de Black Friday, vale a pena pra caramba. O mínimo que pode acontecer é eu te indicar o que que você vai fazer. O mínimo que pode acontecer é eu te indicar o que que você tem que fazer. Se é o seu momento para mentoria, você vai vir, eu vou trazer você para mentoria, nós vamos trabalhar isso. Se não é o seu momento, eu ainda vou falar para você, olha, faz isso, isso, isso que vai melhorar aí e quem sabe a mentoria vira num outro momento para você. Beleza? Se inscreve no canal, deixe seus comentários aí, eu posso voltar tirando suas dúvidas. Tamo junto, vem comigo e ó, te vejo no próximo vídeo.